Ela fala do Paulo Freire de imersão e emersão. E a curiosidade epistemológica. Então, quando eu estou mergulhado na realidade, mas de vez em quando eu tenho que dar um pulinho fora para poder olhar um pouco melhor. E é que nem quando a gente sai do mar, né? Você está fora do mar, mas o mar está todo em você. Então, dificilmente você vai conseguir se livrar do mar, mesmo estando fora do mar, né? Até quando eu tomo banho, eu fico pensando que o mar ainda está, eu estou ouvindo mais bem, enfim. Então, a imersão não é sair da realidade, assim, de uma forma muito grande. E eu me lembro, e às vezes a gente faz pesquisa utilizando algumas categorias, e os dados vêm, mas a gente desconfia dos dados, porque parece que os dados não estão dando conta de tudo que está lá. Então, eu me lembro que nos anos 60, uma pesquisadora do nosso grupo foi fazer um levantamento de indicadores sobre acesso à escola. E naquela época, um dos que se discutia muito como categoria para o fracasso escolar era a classe social. E ela foi olhar os dados, e os dados que ela catalogou, buscou aí nos institutos de pesquisa, não mostravam a categoria cor. E nem necessidades especiais nos anos 60. Então, ela foi buscar a realidade, a partir da realidade, com categorias, trouxe os dados, mas o que os dados não diziam, o que chamou a atenção dela. E aí começou-se a discutir a categoria cor. E também se discute no movimento negro a categoria raça. Ela fala, pô, mas não existe raça humana. Mas eles dizem, é importante você manter a categoria raça porque ela dá conta do racismo. E eles trazem outra categoria, que é a etnia, para mostrar que nós temos nações. E quem está na realidade, na discriminação, as pessoas negras, os movimentos negros, ajudam a gente a questionar as categorias também de pesquisa. O movimento de prostitutas também. Começou como trabalho sexual, para mostrar que existe um trabalho, a importância do trabalho. Aí eles conseguiram colocar no catálogo brasileiro de ocupações a ocupação profissional do sexo. Mas a Gabriela Leite, que eu não sei se todos conhecem, mas é militante de um dos movimentos de prostituição, falecida há um mês, ela combatia isso, porque ela falou assim, a categoria mesmo, para falar da nossa prática, é puta. Eu ainda quero chegar nesse de puta, mas não deu ainda para chegar. Então agora é prostituição. Então, prostituta. Porque não é só a questão do trabalho, mas são as relações de gênero, são as relações com o corpo, quem é dono do corpo, tudo isso a prostituição está questionando. E falar trabalhadora do sexo, é que alguém falou aqui, é como aprisionar a prostituta dentro de uma categoria que não serve para ela. Então, é a prostituta. E ela faleceu antes que a gente pudesse discutir mais sobre essa categoria puta. E a gente tem estudado ali no nosso grupo de pesquisa, a partir dos grupos populares, né, como que os grupos populares ensinam e aprendem, para ver se a gente consegue trazer elementos para pensar como a gente ensina e aprende na universidade, dentro de todos esses limites que bem colocou o Flávio. E uma categoria que tem aparecido fortemente nesses 16 anos do grupo de pesquisa é a convivência. E a gente tem estudado, porque o Paulo Freire tem um texto que chama O Ato de Estudar, que não é só pegar assim, o que a gente está dizendo, falar, nossa, agora eu vou usar isso, né? É inclusive questionar e dialogar com isso. E a gente tem estudado há 2 anos o que é conviver. E num desses estudos, que conviver, o com, né, é compartilhar, viver é existência, é compartilhar existência, a gente chegou no fim de um ano de estudos e concluiu assim, que depende das cosmovisões das pessoas, da visão de mundo, cosmovisão, essa existência, esse compartilhamento. E aí a gente foi buscar o que é cosmovisão, vai vendo? O estudo é uma coisa sem fim, parece. E esse ano a gente se dedicou a estudar essa categoria da cosmovisão. E a gente se encontrou com filósofos andinos que nos falavam assim, será que uma experiência, uma filosofia milenar não teria o que ensinar para uma filosofia secular e fazer uma outra coisa? E eles falam de cosmoconvivências. E pronto, agora vai ser mais um ano de estudo em cima das cosmoconvivências.
Então, isso estou querendo dizer assim, que as categorias elas não estão prontas. Cada vez que a gente pesquisa, a gente chega nos resultados, vamos olhar e pensar novas categorias, novos olhares para a realidade, mas junto com essas pessoas, né? Essas pessoas dos grupos populares ajudam a gente a pensar novas categorias. Próxima intervenção. Então, eu gostaria de retomar a questão do desejo, né? E relacionado com o desejo, a questão de um pensamento colonizado, né? Às vezes, muitas vezes que a gente trabalha com a questão do desejo, muitas vezes a gente pensa que parece que é um desejo que brota de uma necessidade, né? De uma subjetividade, de um corpo, né? Que é próprio nosso. Mas muitas vezes, se a gente for analisar, tudo aquilo que nós desejamos, ou tudo aquilo que nós aspiramos, ao que parece, muitas vezes, a maioria desses desejos que estão disseminados e com os quais aos quais a gente busca atender, na verdade é um desejo, de certa forma, colonizado. É um desejo que brota de uma imposição. Então, uma das categorias que o nosso grupo tem trabalhado lá na UFMT é a questão da colonialidade, né? Então, relacionando com o que você falou, quer dizer, o que é a colonialidade, ou o pensamento colonizado? O colonialismo, um processo colonial já terminou, porque as nações se liberaram, né? Não tem mais a relação, né, colônia e coroa, mas a colonialidade incide justamente na questão da subjetividade, na questão mais profunda, né? Foi falado ontem do subterrâneo. Então, a colonialidade é como se ela incidisse na nossa subjetividade, no nosso pensamento. E a colonialidade é também um processo que foi trabalhado por Frantz Fanon, porque justamente que ele diz que uma das dimensões da colonialidade é a questão da racialização, né? Foi colonizado diferenciando a cor, né? Então, o processo em cima do branco europeu, quando um processo incide em cima do branco europeu e em cima do negro, do índio, né, do latino, é diferenciado. Por quê? Porque tem o componente não só da cor da pele, mas de uma cosmovisão diferenciada. Então, relacionando então esse processo de colonialidade que incide agora muito mais, não sobre um território, mas sobre um pensamento, e em cima desse processo de colonialidade do pensamento é que se busca agora vender as coisas, né? Então, como você destacou, tudo agora é objeto de venda. Tudo passa pelo processo de mercado, né? Que discutia na roda de ontem, né? E como a gente resistir a isso, sabendo que a gente não está fora disso, né? Que eu acho que é o grande desafio. Não tem como a gente, agora, de imediato, saltar fora do sistema, né, capitalista, da relação de troca no sentido capitalista. Nós vamos ter que reinventar uma outra forma de ser, constituir novos desejos, sem que sejamos capturados por esse tipo de relação. Como fazer isso? Acho que é o grande desafio. Como é que instaura outras formas de viver, outras formas de relacionar, que não submeta, vamos dizer, 100% a esse tipo de lógica, que é a lógica da relação de troca. Como é que o nosso desejo escape dessa imposição? Como é que a gente construa um desejo que seja autêntico, que seja libertador, que seja republicano? Eu acho que esse é o nosso desafio, né? É o desafio de todos os grupos que tentam instaurar novas formas de convivência, novas formas de subjetividade, novas formas de nos representar, né, que é um outro problema também, que a gente acha que está sendo representado de forma, vamos dizer, legítima, legal, e de fato é uma enrolação, uma enganação, né? Então, são todos esses problemas que a gente
que eu acho que tem a ver também com essa roda de conversa, com a de ontem, na qual participei. É isso. Bom, vamos agora chamar uma quarta intervenção. Neusânia. Bom, gente, eu acho que essa temática, ela instiga muito a gente, principalmente quando se trata da questão do desejo, né? E aí, assim, a gente não tem como falar do desejo sem nos remeter ao Freud, né? E aí eu acho que o próprio sistema capitalista, ele se dá conta de que o desejo é o que nos move, né? Freud já dizia, a gente está onde o nosso desejo está. Então, nós somos sujeitos movidos pelo desejo. E aí, como o capitalismo sabe disso, então ele vai exatamente buscar mexer no nosso desejo. O nosso desejo de ir em busca de algo que seja consumível, né? E aí eu acho que essa produção de desejo é o que está muito forte. E aí eu acho muito interessante quando o professor coloca que essa é uma das novas formas de manipulação e de opressão, né? Manipular as nossas próprias subjetividades. E eu acho que a brecha, e aí não tem como muitas vezes a gente escapar disso, né? E eu acho que a brecha é exatamente essa possibilidade humana de trazer para si, né, que aí seria outro conceito, de compreender, né, que Newton Duarte trabalha naquele livro Individualidade para Si, que é trazer para si a possibilidade de criação, de reinvenção da vida, né, do sujeito humano poder criar a sua própria possibilidade de viver. Essa brecha para que a gente possa agir sem tanta manipulação, né? Ok, então agora vamos para a intervenção do nosso amigo aqui e vamos abrir mais uma intervenção e encerrarmos com a professora Gema ali, que está inscrita logo após nosso amigo. Bom, bom dia novamente a todas e todos. Eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão da estratégia da institucionalização das práticas, né, que a gente tem. O professor Flávio começou a fazer uma reflexão ali sobre exatamente a institucionalização da educação popular quanto extensão, e aí a gente tem hoje, vivencia o debate, né, nos espaços que a gente transita de práticas de educação popular, de outros exemplos, né, tipo a Política Nacional de Educação Popular e Saúde, e esse debate que a gente está fazendo hoje da Política Nacional de Educação Popular. E a gente tem sempre, e é sempre colocado, né, essa questão de como é que a gente se previne em relação ao que pode se transformar essas práticas, o que a gente quer promover, o que a gente quer fortalecer quando se institucionaliza, né? Dentro dessa perspectiva, mas institucionalizar a educação popular não vai também neutralizá-la, não vai sufocá-la gradativamente ao colocá-la dentro da instituição, né, ao discipliná-la, ao sistematizá-la de uma forma que a enrijeça, né? E eu acho que era importante a gente conversar um pouco mais sobre isso. E dentro da perspectiva do debate lá da Política Nacional de Educação Popular, a gente tenta se precaver em relação a isso, mas entende também que o processo que vai sendo desenvolvido de debate, de formação de espaços em que a gente traz novas pessoas, novos sujeitos diferentes, inclusive, que nem se identificam, às vezes, né, com a ideia de educação popular, apesar de praticá-la, a gente acaba percebendo que há uma importância maior ainda no processo de construção da política do que efetivamente no produto que ela vai resultar em termos de institucionalização. Eu acho que era importante também refletir sobre essa coisa que está em movimento, né, de aumentar, de fortalecer o debate, de fortalecer os espaços, de ampliar o debate sobre a educação popular dentro, né, das categorias que a gente está debatendo aqui. É isso. Ok, então agora vamos passar à professora Gema e encerramos a intervenção da plateia. E retornamos a palavra para os convidados.
Não, já está encerrada. Só a minha contribuição está latejando aqui no meu peito, na minha prática, minhas lembranças. Na verdade, o povo com quem eu trabalho, com quem a gente trabalhou na Amazônia ou lá nas periferias de Porto Alegre, na ilha. Então eu fico pensando como eu construí uma política, todas essas falas de alto nível, de qualificação máxima desses palestrantes, dessas manifestações de todos, mas como na verdade verdadeira, né? Que aquelas pessoas, aqueles idosos, não a dona Palmira já está aqui, mas aquele povo que está lá ainda de pé descalço, que a gente escreve uma coisa à moda dele, que é analfabeto ainda, e que é ele que nos inspira. É para ele que está sendo feita essa política, na verdade. É para ele, é inclusive em função dele que nossos alunos estão aqui, né, para fortalecer essa joia rara aqui dessa cultura, essa prática. Então, me deu vontade de falar para dizer isso, para a gente construir uma política, tudo bem, teorizar com essas referências maravilhosas todas, com essas pessoas maravilhosas que estão no nosso lado, mas tentar manter essa sensibilidade dessas pessoas raiz, pelas quais nós estamos aqui dando coro na universidade, né, e ainda mantendo a alma sensível para criar uma política para que eles se mantenham raiz. Na verdade, é isso a minha vontade de falar, só isso. Ok, obrigado, professora Gema, pela intervenção, brilhante intervenção. Vamos retornar a palavra para os nossos debatedores, aqui com o professor Flávio e o professor Augustinho, quer ver quem que se pronuncia primeiro. Deixa eu ver, são muitas questões, todas elas, né, remetendo a problematizações extremamente complexas, né? Deixa eu ver o que é que eu posso, de uma forma geral, tentar responder as indagações que foram feitas. O José Carlos, né, a Valdinei, na verdade, uma observação mais longa, a Leila, né, fala sobre a questão das representações das redes sociais, como é que a gente poderia reconceitualizar. Deixa eu tentar responder da seguinte forma. Uma coisa que tem me preocupado, como vocês perceberam na minha intervenção ainda há pouco, é a questão do significado que nós atribuímos às coisas. Né? Que sentido nós estamos dando e quando é que esses sentidos se tornam institucionais, e ao se tornar institucionais eles terminam produzindo aquilo que eu posso chamar de o automatismo do pensar, que é uma das formas da colonialidade. O que é que eu quero dizer com isso? Há alguns anos atrás, no ano passado eu fiz uma intervenção lá na ANPED, eu acho que o Valdemir estava lá, o Zé Neto também se lembra, me referindo a um livro de um autor francês chamado Albert Camus, em que ele falava do mito de Sísifo. Vocês já devem ter ouvido falar do sujeito que é condenado, né, condenado a rolar uma pedra montanha acima e a pedra cai montanha abaixo, e esse trabalho dele é infinito, né? E, na verdade, o livro de Camus trata do absurdo da existência, quer dizer, de uma tarefa absurda, e como essa tarefa é infinita, é toda a existência que é absurda. Mas há um momento, diz Camus no livro dele, em que ao chegar no topo da montanha ele para assistir o seu trabalho ser desfeito. Este momento que ele para é o momento da consciência. Consciência de quê? A consciência desse absurdo da sua própria tarefa. E esse absurdo ele vai chamar de a desfamiliarização do mundo. O que é que ele está chamando de desfamiliarização? Ele está dizendo, nós passamos de vez em quando por momentos na nossa história coletiva, história da cultura, história de uma civilização, em que as nossas palavras não correspondem mais às nossas experiências. Ele dá um exemplo no Dom Quixote, né, que depois de ter passado a vida dentro de uma biblioteca, lendo romances de cavalaria medieval, Mamadou de Gaula, Os 12 Pares de França, ele veste uma roupa de papelão e sai para o mundo, confundindo o que ele vê com as antigas imagens que ele absorveu dentro dos livros, confundindo moinhos com monstros, confundindo isso com aquilo. E o sujeito que o chama de vez em quando à realidade prosaica é o seu fiel escudeiro, um homem popular, né, que é o Sancho Panza, que diz: talvez aquilo que o senhor está chamando de monstro não passe de uma nova tecnologia chamada moinho, que serve para bater a pedra de mol. Então o que eu quero dizer é que de vez em quando, e talvez nós estejamos vivendo hoje uma situação muito semelhante de desfamiliarização, em que as palavras que nós dispomos para dar conta de uma realidade que se tornou extremamente vertiginosa e acelerada, essas palavras talvez já não deem mais conta.
Então, e o que é que nós fazemos? O Durkheim tinha uma saída para isso. Ele disse: é o homem de ontem que prevalece sobre o homem de hoje. O que é que ele dizer o homem de ontem? Ele queria dizer que quando essas nossas palavras não cabem mais, ou melhor, quando a realidade não cabe mais nos nossos conceitos ou nas nossas categorias, a gente torce a realidade. Torce, contorce e retorce até ela caber dentro das nossas categorias. É outra forma também de colonialidade do pensamento. O que faz com que a gente termine por se refamiliarizar, pelo menos linguisticamente, com aquilo que se tornou desfamiliar, ou não mais familiar. Essa talvez seja uma dos perigos que correm na institucionalização. Veja, eu não estou dizendo que sou contra a institucionalidade. Ela é necessária em uma sociedade democrática. Estou dizendo quais são os perigos que correm. E esse perigo ocorre na dicionarização das nossas experiências, que eu estou chamando aqui de dicionarização das nossas experiências. O dicionário lhes dá um sinônimo das coisas. E esses sinônimos estão fixados. E toda vez que você quer saber o que uma coisa significa, você vai no dicionário, em tal letra, em tal verbete, em tal palavra, e você sabe transpor. Agora, a nossa vida ela é feita exatamente de ressignificações que não podem ser dicionalizadas. O que é que uma institucionalidade provoca? Ela faz com que determinadas palavras vão significar determinadas coisas e não podem ser modificadas sob pena de você estar fora do cânone, você está fora do corpo institucional. Ora, é exatamente o que nós precisamos é desdicionarizar o nosso pensamento, num certo sentido, para evitar os automatismos do pensar que faz com que a gente dê às nossas experiências novas, palavras antigas. Eu me referi, por exemplo, aqui à palavra opressão, mostrando que uma das formas que a gente teria que tratar hoje a opressão não é mais através de uma filosofia da consciência, uma filosofia do sujeito, tal como ela foi elaborada por Descartes até Kant. Né? A gente vai ter que mudar isso aí. Senão a gente vai continuar tratando uma realidade extremamente mutável, mudando o tempo todo, com novas formas de opressão, com novas estratégias pulsionais das classes dominantes. Né? Eu estou chamando de estratégia pulsional aquilo que Reich chamava, a expressão é dele, o capitalismo clássico tinha uma estratégia pulsional. Pulsional no sentido freudiano mesmo da palavra, né? de libido. A estratégia pulsional do capitalismo era canalizar para o trabalho, canalizar para a produção. Né? Quem estivesse fora é vagabundo, vai ser preso, né? Vai ser condenado, vai ser, né? torturado. Então, todo mundo canalizado para o trabalho. É a sociedade industrial que está surgindo e para isso ela precisa ter uma estratégia não somente de dominação, mas uma estratégia de sublimação, de levar as pessoas a práticas produtivas e socialmente aceitas. Mas numa sociedade do hiperconsumo, numa sociedade da abundância, né, pelo menos para uns, como essa que está surgindo agora, e que promete a felicidade através mais do ter, veja a dificuldade que nós temos hoje de convencer as pessoas de que o dever é superior ao prazer, de que o ter é inferior ao ser, de que a aparência vale menos do que a essência. Nós temos profundas dificuldades hoje de convencer as pessoas disso. E em função exatamente disso, a estratégia pulsional hoje desse capitalismo tardio, pós-moderno, como queiram, é exatamente canalizar para o consumo. Um consumo que me promete, o trabalho me prometia a minha humanização, o consumo me promete a minha felicidade. Revolução? Que revolução, pessoal? Revolução termina em sangue, termina em gulag, termina em paredão. Traga seu cartão de crédito que nós oferecemos para vocês um paraíso em 10 prestações sem juros. Ora, é exatamente isso que a gente poderia chamar, parafraseando Freud, né, em vez da inveja do pênis, a inveja do tênis. A inveja do consumo. E é exatamente essas formas que precisam ser desfamiliarizadas, que vão exigir de nós uma desdicionarização dessas palavras para permitir que a gente se torne, eu vou praticar uma heresia aqui, para que a gente se torne de novo ingênuo, mas ingênuo no sentido nietzschiano da palavra. Você se lembra das 3 metamorfoses lá do Zaratustra, né? Que a gente se torne de novo criança, mas criança no sentido de se assustar de novo com as coisas. Que o mundo se torne a ideia grega do taumatzere, da admiração, do mirar de fora, do estar fora, para que a gente possa de novo se assustar com o mundo e se assustar com as palavras que fazem com que o mundo, tornado vertiginoso, se torne facilmente, esse mundo se torne facilmente familiar, porque as palavras que nós usamos são as antigas palavras. Portanto, é esse automatismo do pensamento que me parece o grande risco que nós corremos. É isso que eu da relação humana do que outros quaisquer, porque só o professor é que
confessa ali, ó, é uma religião. Então, caladinho do começo ao fim, senão você não entende. Então, bom, mas aí isso que de certa forma a Eymar colocou, a filosofia foi nos ajudar a ver o seguinte, é que o conhecimento não só faz da abstração para abstração e se dana mundo afora, abstrai, não, tem outros caminhos também. Tem o mundo, né, da experiência. E aí eu, como químico, entendi direto os laboratórios nossos, bom, não é a área de saúde aí, de quase saltear, começa lá mexendo nos laboratórios, lá vai, pererê, parará, enfim, a experiência chegando. E agora, se a gente pudesse pegar a experiência do povo, das pessoas, as suas vivências, nós estaríamos fazendo, não é aquilo que o Eymar colocava, um conhecimento em bases ditas acadêmicas. Então o ponto de partida é o mesmo. Então o resultado, nós nos metemos nisso. Mas afinal de que estamos falando? Em falar em extensão popular. Nós estamos falando primeiro do popular. E o que é popular? Não é o que vem de povo? Epa! Fizemos uma pesquisa aí, ó. Não foi isso não. Mesmo que a moçada das letras vai nos mostrar que etimologicamente sim, entretanto, as coisas do povo vêm cheio de contaminações também ideológicas dos grupos dominantes. E os grupos dominam porque também dominam nossas ideias. Então, o que vem aí do povo pura e simplesmente pode nem prestar para o próprio povo. Aí, caramba! E o que é então esse popular dessa pesquisa foi sair o seguinte: popular é muito mais um aspecto metodológico das nossas relações, que foram aparecendo aqui em várias palavras, né? É uma metodologia, é o meu jeito de me comportar com o outro. Isso me faz popular. Mas tem mais, no sentido da promoção do outro. Nós temos projetos aqui de extensão de promoção na saúde. Então, tudo aquilo, na minha relação com o outro, que promove o outro, aí eu estou sendo popular. Portanto, aquele popular de dar xerimbunda de menino, na época da eleição, abraçar as velhinhas para ganhar voto, né? Negativo. Aquilo tem outro nome na teoria política. Então, gente, popular nesse sentido, na nossa relação com o outro, e sempre na perspectiva da promoção do outro. E mais, se eu tiver uma segunda intenção que não essa, a minha promoção não vale. Caímos no campo da ética. Se eu quiser promover algo que eu estou interessado no outro algo que eu vou me beneficiar, aí Kant vem com a navalha dele e arrebenta essa promoção. Claro, definido isso, a extensão passa a ser o que já se falou aqui, não é mão de universidade que vai, não é mão que vem, e vai e vem. Aí a gente fica pobre na teoria que o Eymar lembrou. Para o ensino nós temos meio mundo de teorias. Ensino-aprendizagem, tem aí os caras produzindo, psicólogos, filósofos também, o escambau de gente produzindo, da área tecnológica inclusive, não é? Então o ensino está cheio de teoria. A pesquisa, meu Deus do céu, o que tem de teoria, se a gente levantar assim, o que é uma pesquisa lá vai, também tem uma saraivada de possibilidades que não é brincadeira. Na extensão, nós estamos dizendo que parecia estar empobrecida de teoria, porque era uma mão da universidade com a mão da sociedade, não sei de que, uma confusão. E aí foi quando nós começamos a puxar, o Falcão lembrou, colocar isso que a gente faz, aí a moçada do serviço social mata a charada logo, diz, ó, isso é um trabalho. Se é um trabalho, eu agora começo a botar a extensão num campo teórico de longos exercícios a partir das nossas experimentações, mas agora com bases teóricas também, porque o acadêmico, a gente parece não se preocupar com o que eles fazem, mas eles estão de olho, são infernais no que a gente faz, dizendo que a gente não faz nada, não sei o que. Então, há um embate também no acadêmico
na produção intelectual da extensão do ensino da pesquisa, esse embate sutil entre aqueles que estão produzindo academicamente. Então, nós precisamos também produzir bastante no nosso campo da extensão, e aí então, a extensão popular passa a ser agora sinteticamente, eu acho que já estou passando do tempo, não é, Imar? É esse trabalho, mas o ensino e a pesquisa também são trabalhos, não? Claro. Então, vamos dar um passo a mais. Ela é um trabalho social. Mas o ensino não é um trabalho social? A pesquisa não é um trabalho social. O social pressupõe o outro. Eu, como pesquisador, posso até fazer pesquisa e não preciso do social. Mas o produto daquilo deverá ter um caráter social. Ah, tá. Então, a extensão, trabalho social útil. Ah, útil. Muito bem. E o ensino? Não é útil? Claro. E a pesquisa também não? Também sim. Então, o ensino, a pesquisa e a extensão também são trabalhos sociais úteis. Até porque a humanidade não faz nada sem alguma utilidade. Não há nenhum algo produzido, algum ente da nossa cultura, que não tem uma finalidade. A pergunta logo de imediato, se você vai fazer algo, diz, para que é isso mesmo? É logo a pergunta da utilidade. Então, a gente consegue ir mais um passo. A extensão é um trabalho social útil, mas ela tem uma intenção, que é fazer conectar o ensino e a pesquisa. Nisso daí, o ensino não se preocupa e nem a pesquisa não se preocupa. Mas nós não ficamos satisfeitos ainda. Damos esse passo, além do ensino e da pesquisa, e agora nós estamos dizendo, e tem algo mais político, que é o seguinte, ela é um trabalho social útil que tem essa intenção de conectar o ensino, a produção, fazer o ensino e a produção da pesquisa, mas esse político que vocês pouco fazem, que é promover mudanças na sociedade. Aí, gente, o ensino fica quietinho por ali, porque maciçamente a produção ela é conservadora e a pesquisa muito mais ainda, que está agora muito mais sob controle das instituições que fomentam, que pagam aos pesquisadores aquilo que eles querem que pesquise e não aquilo que eventualmente as maiorias mais precisam. Então, nesse sentido, não é, a extensão se diferencia do ensino e da pesquisa, e com essas caras, porque também nós temos um embate com outros jeitos de fazer extensão. Tem caras aí fazendo análise de solo, dizendo que é extensão, e ganhando dinheiro com não sei o que, não sei o que. Isso é, transformando o público no privado. Então, nós estamos conectando essas práticas, experiências nossas e submetendo elas à melhor reflexão que a gente pode fazer. Sinteticamente, extensão popular. Nós queremos até que no futuro a gente tire até esse popular para toda a extensão ser isso, mas isso é a nossa utopia, vamos dizer assim. No momento, a extensão popular ela é um trabalho social útil que tem uma intencionalidade de conectar o produto ensino e a pesquisa, e além disso, ainda damos um passo a mais, nós temos uma dimensão política fundante nisso tudo, que é promover as mudanças. Muito obrigado. Bem, agora a gente vai ser a Verinha vai falar, só queria comentar alguma coisa assim. E tem pessoas, por exemplo, de Recife, cada cidade, cada estado tem desenvolvido a extensão com certas marcas. Né? Na Aracaju tem uma marca, lá em Goiás tem uma marca, e uma das marcas que tem destacado aqui no Brasil é a marca de Fortaleza. Né? É uma marca onde a arte está muito presente, né? Uma marca onde, por circunstâncias de gestão, a extensão pôde... Hoje nós estamos pensando na institucionalização da educação popular. Né? Nós temos, saiu a portaria da educação, da política de educação popular em saúde. A Secretaria Nacional da Presidência da República está pensando uma política de educação popular para todo o governo, e eu acho que lá em Fortaleza, vocês, por essa proximidade, por alguns governos municipais, vocês avançaram um pouco nesses caminhos possíveis de institucionalização. Então é nesse sentido que eu queria apresentar a Vera, já marcando aqui que
a Secretaria Municipal de João Pessoa está começando a política municipal de educação popular em João Pessoa, depois eu marcar uma reunião, você e Rafael, né? A Kelly aqui que está na frente, e depois nós vamos puxar essas conversas aqui, né? Verinha, precisa do microfone? Com licença. Não. Precisa que tá gravando. Seria melhor, Verinha. Para a história. É melhor, né? Futuro. Tá bom, tá certo. Mas olha só, eu já tive uma conversa ali com a Andréa, que se ela passasse aí o que a gente conversou, acho que era melhor, porque eu não vou conseguir dizer aqui o que a gente já conversou, que acho que eu fiquei emocionada e foi legal. Mas vamos sentar mesmo, porque senão eu vou ficar sempre de costa para alguém. Aqui eu vou estar de costa só para quem está aqui atrás de mim. Mas assim, a história da extensão popular, que a gente está chamando lá em Fortaleza de extensão comunitária, foi um educador popular chamado Elias, que chamou de extensão comunitária, ela nasce de uma ideia que foram farinhadas. Quando a ANEPS começou lá no Ceará, Fortaleza, ela tem a cidade dividida em 6 regiões, e em cada região tinham alguns movimentos que vinham das SEBs, né, que ficaram se articulando aí em torno de algumas práticas. Por exemplo, você chegar na região 6 da cidade, tem um agrupamento de movimentos no bairro chamado de Anguruçu, que criaram, a partir de uma ocupação popular chamada Conjunto Palmeiras, uma série de estratégias solidárias que gerou um caminho aí da economia solidária, que gerou inclusive um banco popular com a moeda própria, que é a moeda Palmas, e por outro lado muitas práticas populares de cuidado. Você vai chegar numa outra região da cidade, tinha os movimentos a partir da terapia comunitária, mas juntando com a arte. Chegou na região do Pirambu, que é onde nasce a terapia comunitária, mas ali tinha um conjunto de movimentos da cultura popular, com o hip hop, com a música. Tinha uma outra região da cidade, os movimentos de juventude, a Rede de Jovens do Nordeste, o movimento de meninos e meninas de rua. E a gente foi começando a ideia da ANEPS com uma ideia que era assim, a farinhada é uma coisa muito comum no Nordeste todo. O povo lá do Ceará até cantava assim, vamos ver se vocês cantam junto. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Quem entende de farinha, vamos levantar um pouquinho, vem aqui pra peneirar. Quem entende de farinha, vem aqui pra peneirar. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. E quem entende de farinha, vem aqui pra peneirar. Quem entende de farinha, vem aqui pra peneirar. E aí, cada movimento, cada comunidade ia botando sua farinha na roda, né? E aí a gente disse, poxa, é legal a gente fazer essa farinhada para ouvir o que o outro tem para contar, né? E aí vamos ver, por exemplo, vamos hoje lá para o Espaço Cultural Frei Tito de Alencar, o Escuta, que fica numa região do Planalto Pici, uma região que tem muito tráfico, muita exploração de meninos e meninas, e que tem a arte, a experiência do Círculo de Cultura Brincante como uma estratégia de fazer os caminhos de superação. Poxa, o que é que a gente aprende desse movimento? E o que é que a gente pode levar desse movimento para o movimento de saúde mental, para os movimentos do Palmeiras, etc. e tal. Mas nessa história foram entrando alguns estudantes e alguns professores. Na época eu estava como professora temporária da Universidade Estadual, mas tinha a professora Irismar da UES, tinha a professora Fátima Maciel, que já trabalhava com as práticas de cuidado na Universidade Federal do Ceará. E nós começamos a dizer assim, vamos fazer uma farinhada também na universidade?
E aí acontece um encontro da SBPC em Fortaleza. Aí o coordenador, que hoje é o atual reitor, o Jacques Sampaio, disse assim: vamos trazer, nós vamos botar o SAMU aqui, porque é um encontro com muita gente, mas vamos trazer as práticas dos movimentos aqui para ficar junto com o SAMU. E a ideia dele era só os cuidados, mas é claro que os cuidados não estão separados da luta política, da discussão da produção de conhecimento, e a gente começou a fazer outras discussões ali sobre organização popular, etc. Bom, terminou a SBPC, aí chamamos índios para construir uma oca. A prefeitura deu o recurso e o Ministério disse que ia liberar um dinheiro, porque tinha acabado de acontecer o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, que tinha tido a experiência do Espaço Che, e nós nos inspiramos naquela experiência e trouxemos índios para construir a oca. Ora, os índios benzeram, fizeram toré, terminou, nós não podíamos desmanchar o negócio. Ele disse: não, isso aqui ninguém vai desmanchar. E começamos a ir lá de 15 em 15 dias. Ah, essa semana vai o movimento tal, leva suas práticas. E começamos a chamar os estudantes. Bom, a história é que o Ecobé está lá até hoje, né? E hoje ele já não é só espaço físico, porque a gente foi se espalhando. E aí, daqui a pouco, os movimentos não tinham só o cuidado para levar, porque tinha movimento que sabia fazer oficina de teatro, tinha movimento que fazia formação em farmácia viva, tinha movimento que fazia outra formação, produção de instrumentos com material reciclado, e a partir daí discutir a questão da sustentabilidade ambiental. E aí, menino, nós fomos ficando e tomamos conta daquele espaço. Por isso que a gente diz que isso dialoga com o que o Boaventura ajuda a gente a pensar de ecologia de saberes, que ele vai fazer essa crítica à funcionalização da extensão que o Zé Neto nos trouxe, e ele vai dizer que é preciso, então, talvez pensar esse movimento ao contrário. E no caso ali, o movimento ao contrário foi os movimentos ocupando o espaço da universidade para trazer os seus saberes. Só que aí, aquele negócio começou a chamar a atenção. Aí, daqui a pouco, começou a chegar o curso da enfermagem, que foi o primeiro que se chegou, porque tinha eu, a professora Neide, o professor Augusto, e a gente começou a dizer assim: não, hoje vamos trazer os estudantes aqui para o Ecobé, não só para eles, Ecobé quer dizer em Tupi-Guarani vida, né? Foi o nome que a gente deu àquele espaço. Vamos trazer os estudantes, eles vão vivenciar a massagem, mas vamos discutir a ele como é que a massagem surgiu nesse movimento aqui. E daí, daqui a pouco, alguns professores disseram assim: não, hoje a gente queria que vocês fossem lá na aula, não fazer a vivência de massagem, mas falar da experiência de que foi ocupar esse espaço. Bom, o concreto é que hoje a gente é cadastrado como um projeto de extensão que, infelizmente, não tem nenhum bolsista com as bolsas, não tem nenhum professor responsável. É um projeto de extensão que é gerido pelo conjunto dos movimentos populares que cuidam do Ecobé. E a gente vem desencadeando um processo de formação com as práticas de cuidado, mas também com a educação popular, com o reiki, com a massagem, com a farmácia viva, que já saiu de Fortaleza, já se envolveu com o Sergipe, com Alagoas, também articulado com a universidade, com Mato Grosso e com o Rio Grande do Sul. E aí a gente foi espalhando. Hoje, a gente, por exemplo, os cuidadores do Ecobé vão dar aula no mestrado de cuidados clínicos da enfermagem. Hoje, a gente vai para o mestrado de saúde pública, para o mestrado de saúde da família. Por exemplo, um dos grupos que está lá no mestrado de saúde da família, que é o mestrado profissional, que envolve o ESSO, o UFC e Fiocruz, a gente tem alguns dos mestrandos que estão trabalhando com o Ecobé como seu caminho aí de produzir uma pesquisação.
E a gente foi também levando essa perspectiva da pesquisação para dentro daquele espaço, né? Então eu não vou falar muito também para a gente poder isso não virar um monólogo, né? Mas a gente dessa caminhada do que a gente chamou de extensão comunitária, que é essa perspectiva da gente dialogar com os movimentos populares, entendendo que esse movimento popular é um movimento que produz conhecimento e que precisa ser reconhecido como autor de produção desse conhecimento. E foi nesse diálogo, com essa experiência, que a gente criou, a partir da ANEPS, na Secretaria de Saúde de Fortaleza, que a gente deu um nome de fantasia de Cirandas da Vida, que não é tão de fantasia assim, porque ciranda é essa ideia da roda, que a gente construiu, por exemplo, uma pesquisação, que a gente inventou uma metodologia que foi juntando o círculo de cultura, a sistematização das experiências na perspectiva que o Oscar Hara trouxe, a ideia de comunidade ampliada de pesquisa que foi criada lá no Movimento Fabril na Itália, e a arte. A gente inventou um negócio que a gente chamou de ciranda de aprendizagem e pesquisa, que terminou sendo minha pesquisa de doutorado, mas que teve o conjunto dos cirandeiros como grupo sujeito, que puderam construir sua pergunta de pesquisa, que puderam fazer a sua narrativa na construção do texto da tese, e não apenas um relato, uma gravação, e que puderam defender a tese junto comigo no seio do movimento popular, rodeado pelo povo do movimento popular, onde a gente começou a defesa da tese com o toré indígena, onde toda a banca e todos os presentes foram cuidados com as práticas de massoterapia e de reiki, e onde no final a banca teve que dialogar com o povo do movimento que estava lá, porque as pessoas disseram, eu também quero falar. Então, e aí a gente produziu uma coisa que a gente chamou de ato cenopoético para a defesa da tese, e depois isso virou um videozinho que a gente até vai deixar para o grupo aqui da Extensão Popular, que é a ideia de que é possível trazer esse ator popular para produzir conhecimento junto com quem está na academia, sem que um seja mais importante do que o outro. E entendendo que esse ator popular traz um jeito de produzir conhecimento que não é o jeito que a gente constrói, mas que isso não precisa ser separado. Já dizia o Bakhtin que é possível produzir polifonias, mesmo quando às vezes os acordes parecem dissonantes, porque é possível perceber nesses jeitos diferentes de compor o conhecimento algo que tece e que faz o link e o vínculo. Então eram essas provocações que eu queria deixar para a gente continuar a conversa. Bem, agora a gente volta para a nossa roda, mas antes eu queria lembrar que devia estar aqui nessa roda o Araão Paranaguá, do Maranhão, mas ele teve um problema de saúde e não pôde estar presente. Né? É uma pena, porque é um outro lutador, a gente seria muito bom estar ouvindo ele aqui. Então a roda estava prevista até meio-dia, mas como começou meio tarde, a gente podia ir até meio-dia e 15, não atrasar muito, porque tem gente que chegou de viagem, muitas pessoas têm que dar comida para os meninos em casa. E a gente, para poder a gente voltar no horário que está previsto aqui, hoje à tarde, né? Hoje vão ter várias oficinas. Então a gente podia continuar a roda de conversa aqui, né? Silêncio criativo. Silêncio criativo. Olha lá. Olha lá.
Primeiramente, bom dia. Meu nome é Adriana, eu sou estudante de saúde coletiva de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e é um prazer estar aqui participando desse evento. Até mesmo porque já faz mais de 20 e poucos anos que eu saí daqui da terrinha, né? Então, assim, para mim é um prazer muito grande estar aqui. E falando sobre a educação, né, extensão popular, educação popular, nós estamos fazendo um projeto lá em Porto Alegre, que vem bem ao encontro desse saber ouvir. Né? A gente começou aqui, como foi colocado aqui, que às vezes a gente se mata de estudar para poder passar alguma coisa e ver que aquilo que a gente estudou não é bem assim, que o pessoal lá quer outra coisa. Então, a importância do saber ouvir, que eu acho que vem bem ao encontro dessa extensão popular, dessa educação popular, mas é ouvir, né? Assim, prestar atenção, registrar a ideia e não só deixar, porque nesse nosso projeto foi bem utilizado isso e fez muita diferença estar com os agentes de saúde comunitária e ouvi-los, que foi uma das primeiras coisas que a gente fez com eles. É isso aí, obrigada. Enquanto eu queria falar a partir do que a Verinha disse, quer dizer, acho que a extensão popular coloca para o ambiente acadêmico uma questão muito filosófica, né? Quer dizer, quando você fala essa polifonia de sons que aparentemente são dissonantes. Acho que na universidade a gente já tem frisado muito a importância da interdisciplinaridade, quer dizer, o diálogo entre as disciplinas estabelecidas. E já é difícil, né? Já é muito difícil ser interdisciplinar. Agora, quando a gente inclui nessa roda lógicas de saberes completamente diferentes das disciplinas estabelecidas. Saberes que vêm da espiritualidade, saberes que vêm da arte, saberes que vêm da experiência que manifesta de formas, às vezes até sem palavras, né? E isso, eu sinto que as pessoas que estão envolvidas nessas práticas de extensão popular têm aguçado muito igual você disse, apurar o ouvido, mas se a gente tiver um modelo do ouvido preso nos modelos acadêmicos, nós podemos escutar que nós não entendemos. E muitas vezes a extensão popular é uma forma da gente treinar o nosso ouvido para lógicas de saberes completamente diferentes, né? O saber daquela paciente que não sabe falar, que é cega e que se expressa de um jeito, mas que quando você consegue estabelecer um diálogo, às vezes está mais pelos gestos, você se encanta. Então é esse refinar, aprofundar o que a gente iria chamar de epistemologia, né? A epistemologia como a ciência ou a filosofia que estuda a estrutura de produção de conhecimento. Então tem formas de produzir conhecimento muito complexas, muito diferentes do que é discutido aqui na universidade. E é importante como que eu tenho sentido encantado como estudantes que vêm às vezes de famílias bem caretinhas, bem tradicionais, de uma lógica familiar só, e na medida que entra na extensão, que convive com artistas, com os bêbados do bar, com o pessoal do candomblé, que estuda com o pessoal das reivindicações violentas, e aí vai aprendendo a refinar essas outras lógicas. E como que a gente vê como que isso transforma não só o fazer profissional, mas transforma a vida das pessoas, né? É impressionante como que a vida das pessoas, eu acompanho como professor que é muito próximo de muitas pessoas, eu tenho acompanhado as vidas familiares que vão se estruturando a partir daí, vidas familiares com um diálogo muito profundo, muito criativo, né? Então é esse sentido que eu acho que a extensão popular treina esse ouvido para lógicas completamente diferentes, né? Eu trouxe aqui, talvez seja umas moléculas dessas falas dessa menina e do Imar também. Tem uns 4 livrinhos ali que a gente fez lá em Porto Alegre desse jeito, bem sutil, né? Lá com uma enfermeira cega e surda há mais de 100 anos, que a gente descobriu
na comunidade, pescadores analfabetos, né? Então, com os extensionistas lá num espaço onde a gente não conhecia, foi convivendo, compartilhando, e saiu algum produto, que por acaso eu trouxe, está aí na roda, se quiserem ver. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Sueli, venho lá de Cuiabá. E para mim, a extensão, além de tudo que já foi falado, ela serve para a vida, né? Do estudante, do professor, da comunidade, porque o que a gente troca, né, de conhecimento, né, a respeitar esse conhecimento, né, para mim não tem conhecimento maior ou menor, tem conhecimento, e a gente tem que se respeitar dentro deste conhecimento, né? E isso a gente leva para sempre, né? Como o Eimar falou, seja na espiritualidade, seja lá na sua prática do dia a dia, né? Seja lá na sua vida profissional, que vai fortalecer, porque o profissional da saúde, que quando o estudante tem essa experiência, ele não vai ser só aquele médico ou enfermeira só de consultório. Ele vai ter esse outro lado que é mais humanizado, que é a questão do acolhimento, né? A questão do afeto. Ele vai ser um profissional melhor. E ele vai ter essa chance também de reproduzir. Porque se ele não tem essa experiência, como que ele vai reproduzir, né? Como é que ele vai ser um profissional que vai querer fazer essa roda, essa troca, né? Porque esse conhecimento é uma roda, ela tem que girar. Senão não tem sentido o conhecimento, se ele não gira, se ele não vai a outras pessoas que precisam, né, de estar conhecendo, de estar trocando. Para mim, a extensão tem este sentido, de rodar esses conhecimentos. Só rapidinho. Assim, eu acabei fazendo falando antes, eu nem me apresentei, né? Talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu me chamo Rafa, sou de Pernambuco, aqui do lado, né? É bom estar nessa terra. E a gente vem dialogando há alguns anos na educação popular, né? Pela extensão, pela ANEPS. E o primeiro encontro que eu tive com a educação popular foi em Salvador, numa roda que o Eimar estava facilitando. E para mim é muito interessante, muito importante falar isso, né? E agora nesse processo de luta dos movimentos sociais, junto, né, em diálogo com o governo, eu estou lá na coordenação da educação popular no Ministério. E eu queria contribuir com essa roda, né, falando de extensão da arte e tudo mais que envolve o nosso meio popular, recitando uma poesia que acabou sendo inspirada a partir do diálogo do livro Cenopoético do Rai, que eu uso nas partes brancas para ir colocando outras coisas. E aí é uma poesia sobre a política, que fala assim: arte e ciência se namoram, mas em seus campos trupicam-se, acariciam-se, e na diversidade e variedade vão trocando energias, conhecimentos, saberes, afetos. Na educação popular, a cenopoesia ritualiza. A Verinha sabe muito bem disso. Revoluciona e quebra paradigmas. Assim faz política, cuida das pessoas, cuida da vida. A política, a qual preserva o poder dos enriquecidos às custas dos por esses empobrecidos, ocupa um congresso, muitos lugares de poder, e ainda a contradição no nosso íntimo.
é preciso senopoetizar a vida, multiplicar as linguagens na política, seguir a luta, sonhar a rua, a sociedade, a vida. Boa tarde a todos. É eu ou você, Falcão? Você. Nem vi disso tudo. É aqui. É aqui. Eu sou Antônio Mendes, do GT Indígena do CEAMP, CCHLA. Eu costumo refletir lá no grupo. Primeiro eu venho de uma experiência da Pastoral de Juventude do Meio Popular da Diocese de Guarabira, com muito orgulho. Participei da Associação de Moradores do meu bairro mais de 20 anos. Então a gente traz uma experiência e estou muito contente de rever muita gente aqui beber nessa fonte, de novo, voltar a beber nessa fonte de novo aqui nessas discussões, nesses dias. Mas nós costumamos refletir a extensão para os acadêmicos aqui da universidade como um grande laboratório, onde a gente faz uma grande troca de experiência e de vivência com os projetos de extensão. Agora, eu vi aqui nos discursos muita coisa bonita, mas eu gostaria de colocar também que nós fazemos isso aqui na universidade, e é pena que a reitora não está aqui, com pouco recurso, né? E a gente faz por uma militância, muitas vezes colocando o nosso dinheiro para que as coisas aconteçam. Agora mesmo eu saí daqui ainda agora para articular um carro que não tem carro, o carro está quebrado, vou ter que ir com o meu carro, porque eu estou comprometido com a reunião lá, com a comunidade, eu não posso deixar. Então é preciso que a gente coloque também nesse espaço as dificuldades que o extensionista popular sofre na pele. Não é? A gente planeja, tem um planejamento de atividade, a gente faz, mas quando na hora de cumprir o planejamento, a gente não tem as condições favoráveis, que é o mínimo, o transporte e a alimentação. Eu sou chato, porque eu sempre toco nessa tecla. Enquanto não tiver dinheiro, quando disponibilizar dinheiro para a gente fazer um trabalho decente, que as nossas comunidades merecem, eu vou sempre falar, tocar nessa tecla. Certo? Então é preciso, é muito bonito o trabalho, é lindo, é maravilhoso, é encantador, certo? É desafiante, é por isso que a gente coloca do nosso dinheiro, porque a gente acredita ainda na força e na organização do povo. Obrigado. Muito bem. Olha como foi bom deixar Tonho falando de mim. Veja, depois de eu escutar a Verinha e Zé Neto, de escutar tanto depoimento e também ter dado meu depoimento a partir de Palmira, eu me considero também extensionista dessa academia, então talvez não mais tão revoltado como o Toninho, porque eu também botei muito dinheiro do meu bolso e acabei com muito carro, fusquinha velho, para fazer a extensão nessa universidade. Eu cheguei a um momento que eu me desesperei tanto que eu disse que a universidade não prestava. Zé Neto disse, ela presta até para você dizer que ela não presta. Aprenda mais essa. Mas eu concordo com o que Antônio fala, porque a política de extensão ainda não é uma política de Estado, é uma política de grupo. Então, enquanto a gente estiver pensando em editais, em recursos para grupos, realmente a gente não vai ter essa sinergia ou emulsificação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Até porque essa universidade, sendo de ponta como ela é, na extensão, ela não garante, ela não dá conta das condições de fazer a extensão nessa dimensão gratuita da extensão popular. Então, gratuita nada. Essa universidade é mantida pelo trabalhador. Quem está aqui e que vai, talvez, nos seus projetos de pós-graduação, de graduação, talvez
não tenha o tempo, a reflexão, ou o tempo de voltar à comunidade, como o Antônio está fazendo lá com os índios, eu já em outras loucuras também, outros tantos estão aqui, Paulo Baiano. É importante ter uma proposta realmente de fomento que dê conta ou que dê cabo de quem realmente é extensionista. Ainda tem outra patifaria muito mais engraçada, que técnico extensionista não pode assinar projeto se não for professor. Olha que babaquice.